Boa Olá, noite. Tati, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Eu tô bom demais. Vamos Bom, esperar uns minutinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando. tá, joia. Até às 8h05. Tá, joia, tranquilo. Como está de quarentena aí? Uai, a gente já tá trabalhando normal, porque não dá pra parar, né? Vaca não para. É, Vaca não para de dar leite, então a gente tá trabalhando normal. e vaca é rotina, né? É, ficamos um Tudo tempo de home office, mas agora a gente já voltou também. assim. Não, o Neto entrou mesmo. Ô, Neto, vou ficar com vergonha, hein? Bom, pessoal, para Júlia, quem não sabe, antes da Tati até se apresentar, ela já foi uma ex-júnior, né, Tati? Fundadora aí das já, Notas. já. Tivemos a oportunidade de ter a Quanto, Tati como quanto tempo fundadora. tem a empresa mesmo? Tem mais de 10 anos já, né? Tem, foi em 2008, né? É, 2008, tem 12 anos. Que bom Isso. que sobreviveu, né? Capengou um pouco, né? Aí a gente conseguiu reativar. Mas o importante é que a gente esteve firme e forte aí e ainda está. Isso aí. Que bom que sobreviveu. Uma sementinha plantada há 12 anos atrás, né? Isso, e que fez total sentido para nós. Essa inquietude que fez a gente estar aqui hoje também, né? Para falar um pouco sobre vaca. Isso. E é o tema hoje da nossa live, que é a alimentação e manejo de vacas em lactação. Certo. Rafael, Júlia. Tô vendo a galera entrar aí. Bom, pessoal, a gente já deu um tempinho aí para todo mundo entrar. É, Antes da Tati se apresentar, eu vou me apresentar. Eu me chamo Riesley, eu sou ex-diretor-presidente da Zotec, participei por 4 anos aí, tive no processo de reativação e o propósito das lives aí é trazer conhecimento para as pessoas que estão aqui no Instagram, né? Em tempo de pandemia, a gente tem um pouco de tempo aí para estar aprendendo e aprendizado nunca é demais, né, Tati? Sou estudante de Não. zootecnia. Estou no meu último ano aí do curso de zootecnia e vou passar a palavra para a Tati aí. Fica à vontade, Tati. Jota Lago. Pessoal, boa noite. Me pediram para eu fazer uma apresentação aqui e para me apresentar um pouco. E outro dia eu assisti um curso que fez muito sentido para mim. É que quando a gente se apresenta, né? Geralmente a gente se apresenta já rotulando a nossa profissão, né? Eu sou fulano e minha profissão é tal. E, e nesse curso, o Murilo Gun, ele falou um pouco dessa diferença da gente se apresentar, porque na verdade nós somos o que a gente acredita. Então, eu vou me apresentar pelo que eu acredito, tá? Então, eu sou a Tatiane, eu acredito na pecuária, eu acredito na transformação da pecuária e das pessoas através da difusão de conhecimento e acredito também que nós, técnicos, nós temos a responsabilidade de verdadeiramente mudar o patamar dos nossos clientes e mudar, transformar mesmo a história, o patamar desses clientes que a gente atende. É um trabalho nosso de responsabilidade, né? E por fim, eu sou zootecnista, formada na UFVJM, fundei aí junto com uma turma antiga a nossa empresa júnior de zootecnia, que é hoje a empresa que os meninos estão aí tomando conta e fazendo um ótimo trabalho. Bacana demais. Tá? Muito bom. Então, para dar início aqui à nossa apresentação, antes de entrar no assunto aí
de alimentação e manejo de vacas em lactação, apesar de parecer óbvio, né? Poderíamos definir, então, de forma simplória, o que é alimentar uma vaca? Então, a alimentação, na verdade, a gente passa aí por vários pontos, né? A alimentação, manejo de alimentação, na verdade, ele começa lá com a caracterização dos animais. Então, alguns pontos que a gente utiliza aí, alguns pontos que são métricas para a gente, a caracterização dos animais, a formulação da dieta em si, o fornecimento, o método de fornecimento, né? Número de lotes, critérios de apartação de lote, tamanho de lote, as instalações, coxo, piso, bebedouro, sombreamento, conforto térmico, consumo. Então, isso tudo entra no nosso manejo alimentar. Não é simplesmente formular uma dieta, né? O manejo alimentar, ele envolve muito mais critérios aí, muito mais coisas propriamente ditas aí. Correto. Ô Tati, antes de continuar aqui, pessoal, pode ir mandando qualquer dúvida que vocês tiverem aí durante a live, pode ir mandando perguntas aqui, que a gente vai tentar responder enquanto estiver rolando a live. E as que a gente não conseguir, a Tati responde e a gente posta nos stories depois, tranquilo? Ô Tati, para dar prosseguimento, então, em gado de leite existe aquele ditado que o leite entra pela boca da vaca, né? Ou seja, a vaca produz aquilo que ela come. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui para você. Não seria mais correto dizer então que a vaca produz aquilo que o rumen dela transforma? Ou seja, a dieta balanceada por manejo, ou manejo correto com dieta desbalanceada. Seria então nada de leite. Sempre tentando então otimizar o uso dos alimentos pelo rumen. O que você tem a dizer sobre isso? Então, eu acredito que assim, o manejo correto com a alimentação desbalanceada, ele ainda funciona melhor do que a nossa melhor dieta sem manejo, tá? A gente vê aí rotineiramente fazendas com dietas que poderiam ter pontos de melhoria, mas que têm um manejo muito bom e, por consequência, o resultado é bom. Em compensação, a gente vê dietas formuladas no computador que são perfeitas, mas que na prática, na fazenda, ela não entrega o resultado que deveria entregar. Então, eu acredito muito que o manejo é 80% aí da dieta quando a gente pega a formulação em si, que eu acredito aí que seja uns 20% de todo o nosso resultado, tá? E, com certeza, o nosso trabalho como zootecnista é otimizar rumen, né? É maximizar o que a vaca tem de melhor, que é transformar, é, aí o capim, né? O pasto, em proteína, em carne, em leite. Então, esse é o nosso trabalho, com certeza. E para isso, né, a gente tem que trabalhar as nossas principais engrenagens, que são trabalhar fibra, trabalhar carboidrato não fibroso, trabalhar proteína degradável no rumen. Então, esses são o nosso primeiro dever de casa, né? Correto, correto. E sobre as necessidades básicas de uma vaca em lactação, como que a gente pode comparar aí com alguma coisa que seria do nosso cotidiano? Então, a gente tem até uma pirâmidezinha de Maslow, né? Que compara que mostra as necessidades básicas do ser humano, né? E para a vaca também não é diferente. Então, a primeira coisa que para a vaca a gente precisa é fibra, né? É, é o animal que transforma fibra em leite, em carne. Então, é a primeira coisa que a gente precisa. E fibra de boa qualidade, porque toda vez que a gente tem uma fibra de péssima qualidade, nós vamos pagar um preço por isso,
na tentativa de substituir a fibra por concentrado. Então, eu acho que essa é a primeira necessidade básica do animal. Em seguida, a gente vem com CNF adequado, com proteína degradável no rumen, com vitamina, mineral, com proteína não degradável no rumen, com gordura adicional e, por último, com aditivo. Eu vejo muitas vezes que nas fazendas o pessoal tenta trocar, inverter um pouco a ordem. Como se um aditivo fosse capaz de resolver todos os problemas da fazenda. Mas se a gente não atender às necessidades básicas, não vai ser o aditivo que vai ser a nossa solução. Principalmente quando a gente trabalha com nutrição, então todo experimento tem um incremento de produção com um aditivo tal. Mas e se a gente somasse todos esses aditivos, né? A vaca produziria 100 litros de leite aí. Só que isso não é verdade, né? Se a gente não atender primeiro as necessidades básicas da vaca, não adianta a gente fornecer o melhor aditivo que seja. Correto. E sobre indicadores, Tati, o que você tem a dizer sobre a importância dos indicadores e quais são os mais importantes aí a serem levados em consideração no manejo alimentar? Então, eu acho que tudo que a gente faz numa fazenda é mensurável, né? Precisa ser medido. E tem uma pessoa que me ensinou a medir muita coisa, que foi o Marconi. Então, eu gosto muito dos indicadores, Marconi, Tiagão, acho que o Tiagão está na live, Luciano. Então, eu gosto muito de usar indicadores para tudo que a gente faz dentro da fazenda, porque eu acho que é assim que a gente entrega, que a gente mostra o resultado do nosso trabalho, na verdade. Então, pensando em manejo alimentar, né, quais são os nossos principais indicadores aí que a gente precisa avaliar? O primeiro deles, eu acredito que é RMCA, que é a receita menos o custo alimentar. Então, se uma vaca produz 30 litros de leite e o leite custa R$1, a receita desse animal é de R$30. Se a nossa dieta custou R$15 e eu tiro a receita menos o custo alimentar, eu tenho aí R$15 de RMCA, certo? Então, acho que esse é um primeiro indicador para a gente avaliar. Esse RMCA aí, geralmente, ele vai ficar em torno de 50%, 55% da dieta. Algumas fazendas que conseguem comprar melhor, chegando aí a 47%. Mas eu acho que é um bom número, porque o que importa não é o custo da dieta, tá? O que importa é o retorno que essa dieta dá. Certo. Outro indicador que é importante para a gente é consumo, porque produção está ligada a consumo, né? O consumo é o principal limitante da produção. Então, a gente acompanhar o consumo dentro da fazenda, o que foi fornecido, o que foi sobra, né? Para a gente ter o que realmente foi o consumo por vaca dia, é muito importante. Porque a gente tem várias oportunidades de aumentar consumo dentro das fazendas e geralmente aumentar consumo são coisas fáceis de serem feitas, práticas e fáceis de serem feitas. Às vezes é uma taxa de lotação errada do lote, falta de espaçamento de coxo, né? Às vezes pode ser matéria seca do trato que não está adequada. Então, são coisas simples de se adequar e que a gente só precisa conseguir mensurar o nosso consumo realmente daquele lote. E outro indicador que também é fácil da gente trabalhar é a eficiência alimentar. E a eficiência alimentar, a gente vai precisar justamente de consumo.
né? Então, a eficiência alimentar nada mais é do que a produção dividida pelo consumo dos animais. Então, isso vai dar aí a nossa eficiência alimentar. Então, é importante a gente medir consumo também para a gente ter esse número, certo? Acho que esses são os 3 indicadores aí principais que eu elencaria para a gente trabalhar com o manejo alimentar dentro da fazenda. Correto. Ô, Tati, e se fosse para definir alguns indicadores que o produtor que está nos assistindo, ou para alguém que vai estar no campo amanhã, que ele pudesse avaliar nos animais, indicadores aí visuais, quais seriam os para a gente estar avaliando aí vacas em lactação? Aí saindo um pouco do planejamento, das indicadores mais de gestão, né? Passando um pouco mais para a prática. Pedrão, fala, Pedrão. Pessoal, então, pensando na prática, o que que a gente avalia? Maria também. O que que a gente avalia, né? A gente observa na hora de fazer nossas dietas, na hora de que a gente está lá no campo mesmo. Primeira coisa, alimento nas fezes, se tem ou não alimento nas fezes. Por quê? Pode ser que a gente tenha uma granulometria errada, uma granulometria ruim para os animais, que a gente tem uma granulometria ideal para a vaca, que seria aí de 400 a 600. E isso, quando a gente trabalha em fábrica, a gente tem esses parâmetros para serem acompanhados, então é mais fácil. Na fazenda, geralmente, a gente não tem, e o que a gente vê é uma dificuldade enorme aí do pessoal de trocar peneira, trocar martelo. Então, geralmente, eles trabalham com granulometrias ruins, tá? Então, a gente vê muito alimento nas fezes, principalmente por isso. Outra coisa que pode influenciar esses alimentos nas fezes também é a nossa taxa de passagem, né? Se eu tenho um animal que come muito, que produz muito, ela vai comer muito. Se ela come muito, essa taxa de passagem dela vai ser maior. Então, é natural, num gado de alta produtividade, a gente ter um pouco mais de alimento nas fezes, principalmente por taxa de passagem. Ou essa taxa de passagem também pode ser alterada por balanceamento mesmo de dieta. Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode ver nas fazendas, que são os alimentos nas fezes. Seleção também é uma outra coisa a se observar. E como que a gente observa a seleção, né? Principalmente pelo tamanho de partícula que a gente tem dos alimentos. Então, quando a gente chega numa fazenda e a gente vê aquele trato muito muito cheio de buraco, muito cavucado, geralmente é porque o animal está selecionando. E geralmente é porque ou a gente não teve uma boa mistura, ou é porque o nosso tamanho de fibra ele está inadequado. Tá? Geralmente a gente trabalha aí com um tamanho de fibra de 5 a 6 centímetros quando a gente trabalha com feno, por exemplo. Então, isso é importante observar também, porque essa seleção vai gerar uma heterogeneidade dentro do lote. Outra coisa que a gente vai observar com seleção são animais com fezes diferentes dentro do mesmo lote, tá? Outro ponto a se observar que é muito prático, consistência das fezes, tá? A gente espera sempre para vaca em lactação aí umas fezes no score 3, que é aquela que a gente fala que bate palma quando cai no chão, né? Então, isso é o que a gente também preconiza. Lógico que num lote 1, por exemplo, de alta produtividade, é normal a gente ter alguns animais com fezes de score 2, tá? Mas tem o que seria ideal aí para isso. Condição corporal também é outro ponto, tá? Condição corporal
é uma outra avaliação visual que a gente consegue fazer e que a gente vê se a nossa dieta está adequada ou não para aquele rebanho. Então, a gente tem vários, de acordo com a fase de lactação desse animal, a gente tem o score que é preconizado. Então, se a gente considerar lá um animal de pré-parto, a gente espera um score aí de 3,25 a 3,5. Um animal de pós-parto, a gente sabe que ele vai passar por um balanço energético negativo, que ele vai perder um pouco de score. A perda de score é normal no pós-parto, mas não é normal uma perda muito agravada. Então, a gente tem aí um score de 3, 2,75 nesse lote, para a gente é normal também. Então, cada fase a gente tem um score a ser observado, tá? Para a gente ver se está dentro ou não. Outro ponto a ser observado também, nitrogênio ureico do leite. Vários produtores recebem do laticínio, né, o nitrogênio ureico dele pela análise de leite. Então, também, para a gente, como técnico, ajuda muito a nortear as nossas dietas. Geralmente, a gente tem nos produtores um excesso de proteína degradável no rumen, o que vai dar aí uma PDR muito alta. E quando a gente fala de PDR, de nitrogênio ureico muito alto, né, a gente tem alguns fatores aí que atrapalham bastante, né? Primeiro que a gente está jogando o mais caro da nossa dieta fora, que é a proteína. Hoje a tonelada de soja está quase R$ 2.000. Então a gente está jogando o mais caro da nossa dieta fora. Segundo, que esse animal ele gasta energia para poder excretar isso fora, porque se está saindo nas fezes é porque ela está jogando fora. Então, a gente tem aí os níveis ideais para serem trabalhados também e que a análise ajuda bastante a gente a nortear. Outra coisa são sólidos no leite, também é uma observação importante. Ruminação. Então, quando os animais estão lá depois da alimentação, né, que eles estão deitados, é importante a gente ver qual o percentual de animais a gente tem ruminando. Isso significa que a nossa dieta, ela preza pela saúde do animal, né? A produção de leite em si, de acordo com cada fase, né? Se a gente observa acidose nos lotes ou não, para a gente ver aí alguns parâmetros de acidose, principalmente na prática, é a score de fezes, tá? Então, no score de fezes, quando a gente tem fezes muito mole, com bolha, isso significa aí que a gente tem uma acidose subclínica. E outra coisa que a gente pode observar é aquele consumo serrote, que um dia come muito, no outro dia come pouco. Isso também significa aí um pouco de acidose também. Pode ser um caso de acidose subclínica desses animais. Lógico que tem outros fatores também desse consumo variar, mas dependendo da situação na fazenda, pode ser um caso também. E Bacana. outro é score de casco. Também é importante a gente avaliar, porque o score de casco, a gente sabe que afeta consumo, afeta produção. Então, se a gente tem uma score de casco muito ruim, com certeza a gente não vai atingir consumo nem produtividade. Ô, Tati, houve algumas perguntas aqui. Eu vou começar com a do Leandro, LBF. Sobre a avaliação visual, qual a porcentagem de sobra ideal na avaliação de score de coxo? Ah, tá. A gente trabalha geralmente aí com 3 a 5% de sobra, tá? E sobra, ela é muito parecida com o trato original que a gente forneceu. Tem gente que fala assim,
sobrou tantos quilos, sobrou 5%. Só que quando você vai ver, é pura palha. Isso não é sobra, tá? Isso é resto. Então, o que a gente precisa é de 3 a 5% aí de sobra, que seja muito próximo ao que foi fornecido para o animal. Porque quando a gente tem 3 a 5% de sobra, a vaca está falando o seguinte para a gente: eu comi tudo que eu conseguia, eu cheguei no meu máximo consumo, e eu também vou produzir o meu máximo. Agora, quando a gente chega lá, tá zerado o coxo, isso significa que ela poderia ter consumido mais, poderia ter produzido mais, mas eu não dei oportunidade para ela, tá? Correto. O Luiz Cláudio Maciel, ele perguntou o tamanho ideal de partículas de capim e cana. Cana sempre, cana sempre aí pulverizada, né? O mais fininho possível. Com relação ao capim, geralmente a gente pica um pouco maior para a gente ter aí fibra fisicamente efetiva, tá? Mas a cana é sempre pulverizada porque ela é fisicamente efetiva de qualquer forma. Correto. E se a gente tiver ela muito grande, picada grosseiramente, na verdade, a gente vai ter uma baixa taxa de passagem e isso vai atrapalhar lá no nosso consumo, porque a gente vai ter um consumo deprimido por enchimento mesmo de rumen, tá? Correto. Monte Consultoria perguntou qual o nível ideal de nitrogênio ureico no leite no tanque? Geralmente a gente trabalha aí de 12 a no máximo 16. 12 a 14 é um número bom, tá? Lógico que isso tem, se a gente conseguir fazer por lote, melhor, tá? Porque o lote de maior produtividade, a gente aceita um nitrogênio ureico um pouco maior. Um lote de baixa produtividade, a gente vai trabalhar com nitrogênio ureico aí em torno de 10, bem mais baixo. Mas se for analisar só tanque, considerar aí de 12 a 14 é um número bom. Correto. O Leandro R. Silveira perguntou a relação entre gordura e proteína do leite. Geralmente a proteína a gente considera aí não menos que 3, tá? E a gordura não menos que 3,2. Correto. Ô, Tati, em relação ao manejo dos animais, muitas vezes a gente, como técnico, né, a gente consegue formular essa dieta, consegue estabelecer um protocolo de manejo dos animais, só que muitas vezes a gente ou não tem tempo de retornar à propriedade, ou alguma coisa acontece até o momento que a gente volta que não foi como a gente esperava, né, a produção, não teve aquele resultado esperado. E muitas vezes em relação até a hierarquia dos animais, o número de animais por lote. O que você tem a dizer em relação à formação de lotes e nível hierárquico? Então, formação de lote é um ponto importante dentro da fazenda, principalmente porque a gente tem rebanhos muito heterogêneos, né? Então, tem algumas pessoas, há quem defenda dieta única. Eu não gosto de trabalhar com dieta única, porque eu acredito ainda que o nosso rebanho é muito heterogêneo para a gente trabalhar assim. E aí a gente acaba engordando demais os animais, tá? Principalmente no fim de lactação. E aí a gente começa a ter problemas aí de pré-parto. Mas com relação à apartação de lotes, a gente sempre considera tentar apartar aí novilha de vaca, é importante, porque a gente sabe que tem hierarquia e as novilhas elas vão comer menos do que as vacas, tá? Então, um primeiro critério importante, acho que é esse, separar esses animais. Outro ponto é a gente ver DEL médio desses animais, tá? Situação reprodutiva desses animais, porque o DEL médio, né,
de acordo com cada DEL médio, a gente tem um score que a gente espera e uma produção também. Então, é importante levar em consideração esse fator também. Correto. Dando continuidade aqui, então, às nossas perguntas, as principais regras para alta eficiência alimentar, quais seriam? Eu não sei se todo mundo aqui já leu um pouquinho do livro de Carl Sagan, mas eu gosto bastante desse livro. E várias até observações aqui que a gente está comentando, de observações práticas, tem também nesse livro de forma bem clara para a gente. E alguns pontos para a gente observar na fazenda, para a gente, quando a gente vai ter uma ótima eficiência alimentar aí, é quando a gente tem um rebanho saudável, né? Primeira coisa. Então, a nutrição, ela é primordial para isso. Não adianta tentar estourar a vaca e achar que isso vai te dar uma boa. Você está fazendo isso por produtividade, porque lá na frente a gente vai ter problema. Então, o primeiro ponto é um rebanho saudável. O segundo ponto é a gente ter aí, no máximo, até 35% de novilha, que a gente sabe que a novilha ela está em fase de crescimento ainda, então ela vai comer para isso também. Então, a eficiência alimentar de uma novilha é sempre menor do que a de vaca, tá? Um outro ponto também que eu gosto bastante, pensando em saúde, é a gente respeitar aí a correlação de volumoso, concentrado e subprodutos, né? Então, a gente trabalhar aí, no mínimo, com 55%, 50% de volumoso nas nossas dietas. E outro ponto também é o DEL. É importante isso, porque a gente sabe quanto maior o DEL, né, menor é a produtividade, porque são animais já que estão chegando ao fim de lactação. Então, um número aí bom para a gente trabalhar, que é onde esses animais vão expressar maior eficiência, né? Vai ser aí com um DEL médio entre 170 e 180 dias. Samira também está online, Simone, ó, muita gente. Bacana, Tati. Ô, Tati, uma dúvida pessoal que eu tenho Ah, em relação ao manejo dos animais antes aí de entrar na fase de lactação, principalmente novilhas aí. Você acha que, no seu ponto de vista aí, em relação ao que você já viu, prática, é interessante, né, nessa precocidade que a gente vê, que a gente está conseguindo com animais, emprenhar e tornar o animal apto à lactação cedo ou esperar ele se desenvolver e aí sim colocar ele para e entrar na fase de lactação? então, isso, na verdade, quando a gente recomenda 15 meses, né? A primeira inseminação aí, 15 meses a concepção, é porque, na verdade, esse é um ponto ótimo aí entre custo desse animal, tá? E a resposta desse animal lá na frente. Então, por isso que a gente recomenda isso. Lógico que quanto mais velho o animal, maior a produtividade. Só que para a gente esperar esse animal ficar mais velho, né, mais maduro, a gente tem um custo por trás disso. Então, pensando em custo-benefício, por isso que a gente usa esse número de 15 meses. Tá? Correto. O Leandro, ele fez mais outra pergunta aqui, sobre o que você tem observado na prática em relação ao uso dos dois BSTs comerciais em relação à variação de consumo no coxo e score de condição corporal dos animais. É ruim falar isso, porque tem que falar marca, né? Tem uma variação, sim, de consumo. Eu acredito que tem, tá? Pelo menos é o que eu vejo aí. E tem uma variação de score também.
Mas a variação de score, na verdade, ela está muito mais ligada à fazenda não conseguir fazer o manejo de coxo, a leitura de coxo, tá? A leitura de consumo. Então, acho que está muito mais ligada a isso do que propriamente só o produto. Quando a gente usa BST, para a gente conseguir o máximo resultado do animal, a gente precisa aumentar o consumo. Então, é importante a equipe estar bem ligada a essa variação de consumo. Correto. A N_Zanata perguntou aqui quais seriam os alimentos ideais para vacas em pré-parto e qual a quantia ideal. Pré-parto, na verdade, uma vaca de pré-parto vai comer aí em torno de 10 a 12 quilos de matéria seca, tá? O que a gente recomenda? É não usar alimentos que sejam ricos em potássio. Então, por exemplo, um Tifton, tá? Não é o ideal. Alimentos que são ricos em cálcio, mas tirando isso, não tem uma contraindicação. Vai da formulação e a gente observar esses pontos. Se, na verdade, se a gente está usando uma dieta aniônica, né? Se a gente está conseguindo realmente transformar ela em aniônica mesmo. E muitas vezes também vai em relação àquilo que é possível, né? Obter na fazenda. Exatamente. Tem fazendas, a gente gosta bastante de trabalhar com alimentos bem volumosos no pré-parto, para a gente diminuir um pouco de densidade energética. Então, trabalhar com palha, alguma coisa assim. Só que não é toda a região que a gente consegue isso. Então, na maior parte, a gente trabalha com silagem de milho, que é o que a gente tem. Tá? Correto. O Leandro aqui falou que pode falar as características que a gente sabe. Não tem necessidade. Ele entendeu já. O Hugo RC da Silva perguntou quantos quilos de silagem de milho uma vaca de 500 quilos necessita. Geralmente, uma vaca de 500 quilos vai comer, depende da produtividade, tá? Mas vamos pôr uma produtividade aí de 30 litros, vai comer em média aí uns 20 quilos de matéria seca. Se a gente pegar que 50% disso é volumoso, né? Vai comer 10 quilos de silagem, por exemplo. Se a matéria seca dessa silagem for 32%, a gente vai dividir aí 10 dividido por 0,32 e a gente vai achar o consumo. Tá? Correto. Ô, Tati, em relação a gente sabe que nem todas as propriedades de leite, na verdade a maioria delas, né, não tem um suporte para conseguir dar um ambiente ideal para os animais estar desempenhando seu potencial, apesar de poder ter a condição de dar uma alimentação, uma nutrição ideal. Se fosse para você elencar aí alguns pontos práticos, o que a gente poderia estar fazendo na propriedade amanhã que teria um impacto aí no manejo dos animais e poderia potencializar, então, o uso aí dessa nutrição, dessa alimentação desses animais? Pensando em conforto, primeiro ponto, acho que geralmente as fazendas esquecem, tá? A água também é um nutriente, então ter água próxima aos animais é muito importante, tá? Os animais consomem aí em torno de 60% do consumo dele diário de água depois da ordenha. Então, ter água após a ordenha também é muito importante. Sombra, né? Mesmo que seja de sombrite, a gente precisa ter essa sombra aí. E uma coisa que eu acho que é barato, não é pensando em custo-benefício, não é caro e não é difícil de fazer, é a gente trabalhar com resfriamento aí na sala de espera, tá?
Então, eu acho que não é uma coisa cara e que a gente tem um bom resultado. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um cliente de 5 mil litros que fez lógico que ele fez um investimento maior, porque o negócio dele era maior também, né? Mas ele fez um investimento aí de 14 mil, com 200 vacas em lactação nessa sala de espera, tá? Para poder resfriar os animais na sala de espera. E os animais aumentaram mais de 1 litro de leite por dia. Então, são R$ 200 a mais por dia, tá? No fim do mês, isso é muito e o investimento se paga muito rápido. Correto. Ô, Tati, se fosse para. Claro que a intenção é que você deu todo o suporte para o animal em lactação durante toda a sua fase de lactação, né? Mas se fosse para definir assim, uma fase que, nesse momento, eu não posso errar, eu tenho que dar condição para o meu animal, do ponto de vista assim, de alimentação, que a gente sabe que muitas vezes o alimento na fazenda, onde não há planejamento, ou que o planejamento às vezes pecou um pouco, acaba acontecendo, né? É a realidade. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Então, eu acho que as principais aí lotes, né, que são primordiais aí de serem trabalhados é o período de transição, né? Aqueles 21 dias pré e pós-parto, porque é o futuro da nossa lactação, apesar de, principalmente, o pré-parto, ainda na nossa realidade, ser muito negligenciado, né? Ele é o futuro da nossa lactação. Então, é o animal pré e pós-parto, são os animais que deveriam estar no melhor lugar da fazenda, comendo o melhor alimento da fazenda. Correto. A Ene Zanata, ela fez outra pergunta aqui. Qual a porcentagem ideal de concentrado para animais a campo? Alta energia é necessário ou não? Animais a campo, tá. O percentual de concentrado que a gente trabalha aí é em torno de 40%, 45%. O resto é basicamente volumoso, tá? Aquela regrinha 1:3 funciona muito bem, tá? Quando a gente não consegue fazer um ajuste fino de dieta, principalmente em clientes que estão começando aí no manejo, que eu sei que o nível de clientes que vocês atendem e a gente também atende alguns clientes assim, aquela regrinha de 1:3 de concentrado, ela funciona muito bem, tá? Já é um Correto. ponto de partida. Sim, sim. Tati, é mais não existe receita de bolo para nada, né? E aqui é mais uma ideia para a gente ter aqui em relação ao seu pensamento sobre isso. Quando você tem uma área, né? E muitas pessoas acabam tendo essa dúvida. Eu invisto nessa área, pensando aí no médio produtor, às vezes até o pequeno produtor. Eu invisto nessa área para produção de volumoso integral, pensando aí em silagem, né? Que vê-se muitos produtores investindo nisso hoje, ou investe num pastejo rotacionado, de lotação rotacionada, que também é outra opção de investimento, né? Que assim, é muito variável, é muito relativo, porém, você acha que tem assim alguma coisa que pode pegar mais para um do que para outro, pensando no médio e no pequeno produtor? Eu acho que aí depende do rebanho, depende do objetivo da pessoa. O objetivo do meu cliente é ter gado meio sangue a pasto. Beleza. A gente vai precisar produzir mais pasto e um volumoso de complemento, porque a gente não consegue produzir no período seco do ano, né? Agora, se o meu cliente tem um gado mais pro holandês, esse gado não pasta, eu preciso sim investir em produção de volumoso e tratar esses animais, nem que seja numa pista de trato, tá?
Mas aí eu acho que depende muito do objetivo desse produtor. Correto. E É, eu acho que uma coisa que o produtor, acho que falta um pouco, é esse objetivo claro. O que que eu quero para o meu negócio? Eu quero um negócio a pasto com um gado mais rústico ou eu quero evoluir com o meu gado e confinar esse gado? Porque ser os dois é bem complicado. A gente gera dois tipos de manejo dentro da fazenda. correto. O Leandro fez outra pergunta aqui. Agora o Leandro R. Silveira, né? Temos dois aí na live. É a porcentagem volumoso concentrada aí por fase de lactação. A porcentagem de matéria seca por peso da fase, qual é? Porcentagem de volumoso concentrado por fase de lactação. Aí, depende muito de produtividade, tá? Todo o consumo de vaca está aliado à produtividade e peso do animal. Então, quando a gente vai formular uma dieta, o nosso primeiro passo é caracterizar o animal, tá? Caracterizar em que sentido? Qual que é a raça desse animal? Qual que é o peso vivo desse animal? Qual que é a fase de lactação desse animal? Qual que é a produção desse animal? Então, isso tudo vai impactar na quantidade de matéria seca, no consumo de matéria seca, tá? E aí, o percentual é o que eu falei, geralmente volumoso, a gente tenta trabalhar aí de 50%, 48%, 55% da dieta, tá? Correto. Ô, Tati, com base em tudo que já falamos aqui, se pudéssemos elencar, então, quais seriam os 10 fatores-chave no manejo e alimentação de vacas e lactação? No caso, os 10 mandamentos. Essa é boa. Peraí, vamos lá. Primeira coisa de alimentação é consumo. Então, o Marconi, eu não sei se ele ainda está na live, mas o Marconi ele fala assim: o caixa é rei, quando ele fala de financeiro. E na alimentação, eu acho que a gente pode falar que o consumo é rei, tá? O consumo é o nosso principal limitante de produção. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante para um bom manejo alimentar. Outra coisa é uma forragem de boa qualidade. Por quê? Porque o animal transforma volumoso em leite e em carne. Essa é a forma mais barata que a gente tem de produzir leite, tá? Então, a gente precisa otimizar isso, tá? A gente precisa otimizar isso e aproveitar o que o animal tem de melhor. E quando eu erro na produção de volumoso, eu preciso corrigir isso com concentrado. Isso sempre vai ser mais caro, tá? Pensando aí em custo-benefício, isso sempre vai ser mais caro em qualquer dieta. Outro ponto é máxima eficiência ruminal. Então, é a gente trabalhar o que o animal tem de melhor, que é o rumen. Conhecer os nossos alimentos, tá? Principalmente agora, nessa fase nossa aí, em que soja está R$ 2.000, fubá está R$ 1 o quilo praticamente, a gente tem outros ingredientes a serem utilizados nas dietas. O que a gente precisa é conhecer os alimentos, tá? E saber quais são os limitantes de cada um. E saber também que os alimentos, mesmo dentro do mesmo alimento, a gente vai ter variação aí, então fazer a análise de alimento também é importante. Outro ponto importante é mensurar, tá? A gente ter indicadores aí para poder avaliar a nossa alimentação, nosso manejo alimentar, que para mim são aqueles principais indicadores que eu citei anteriormente,
que é o RMCA, Eficiência Alimentar e Consumo. Outro ponto é foco na vaca, tá? Quem produz é a vaca, então quem tem exigência é a vaca, não é o dono, tá? Então, foco no animal. Água também é um nutriente, então é muito importante a gente ter água de qualidade e disponibilidade para os animais. Rotina e consistência também é outro ponto. As fazendas, várias fazendas não têm rotina de horário de trato, não tem consistência nos alimentos que fornecem. Ah, hoje eu estou fornecendo cevada. Amanhã acabou e o cara tira a cevada e acha que está tudo normal. Não, não está normal, tá? Porque o rumen também precisa de uma adaptação. Então, precisa de rotina e consistência nos nossos tratos. A gente precisa de planejamento, tá? Planejamento para a gente saber tudo que a gente vai utilizar durante o ano, para a gente não ser pego aí com a calça na mão, né? Então, é importante isso. E treinamento. Quem faz isso tudo lá no final é a nossa equipe, tá? Então, a equipe precisa ser treinada. A equipe precisa saber o porquê que ela está fazendo cada coisa. Então, acho que isso é um último ponto aí, mas que é muito importante quando a gente pensa em manejo. É a equipe que está trabalhando também com a gente, tá? Bacana demais. Ô, Tati, só mais uma última pergunta aqui. Pessoal, quem tiver dúvidas, pode ir mandando aí durante a live, apesar de ela estar no finalzinho aqui. A gente vai abrir uma caixa de perguntas nos stories aí, posteriormente à live, para vocês fazendo as perguntas, a Tati vai estar respondendo, a gente vai estar disponibilizando os stories do Instagram da Zootec. E, Tati, para finalizar, pensando aí no produtor, que até então não se ateu ao manejo e alimentação de vacas aí em lactação, qual que é o ponto que você pode deixar aí final para o produtor? Qual a mensagem que você pode deixar para ele ou para profissionais que vão estar atuando? E assim, precisa ter um ponto de partida nisso aí, né? Qual seria? O que você poderia dizer para ele? Bom, eu acho o seguinte, eu acredito muito nisso, tá? A alimentação, ela é 40% a 60% do nosso custo. Então, ela tem que ser prioridade. Então, um manejo alimentar adequado, ele não é só, ele não precisa acontecer, ele é essencial para o nosso negócio. Porque senão, não tem negócio que sobreviva com um custo alimentar de 40% a 60% e a gente negligenciando isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto aí. E para quem ainda não faz, acho que o passo mais importante é tratar bem da vaca, nem que seja na regrinha de 1:3 e 50% de volumoso. Porque quando a gente não tem um bom manejo alimentar, a gente cria um ciclo que a gente chama de vicioso, né? Eu não trato bem da minha vaca, a minha vaca também produz mal, e aí eu tenho uma baixa receita, né? Aí eu reclamo do preço do leite, aí eu diminuo mais o trato, aí a minha vaca emagrece, minha vaca não emprenha, aí eu não tenho reposição. Então, é um ciclo vicioso que eu vou acabando com o meu negócio a médio prazo. Então, o manejo alimentar é a base de tudo aí, quando a gente fala em fazenda de leite, tá? Correto. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui então. Mais uma live aí desse conjunto de lives da Zootec. Eu gostaria de te agradecer, Tati, pelo convite. Gostaria de agradecer a Zootec também por ter me convidado, né? Já não faço mais parte do time, apesar de dar uma saudade. Enfim, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo aí. Foi muito proveitoso para mim esse momento aqui contigo.
E a gente fica assim, então, passa a palavra para você para agradecer e finalizar. Bom, eu que agradeço aí vocês pelo convite. Espero ter atingido aí um pouquinho das expectativas de vocês, né? Tenho muito orgulho de falar com vocês sempre, porque foi um projeto aí que começou há 12 anos atrás e com uma louca doida para revolucionar a faculdade e mais algumas amigas, e que funcionou e que está ativa até hoje. Então, é sempre para mim um orgulho mesmo falar com vocês aqui. É que ainda cultiva um bando de loucos, viu? Não sou muito certo também não. Eu acho que é a característica comum aí de quem tá nesse ecossistema aí das empresas júnior. Muito obrigado. Muito bom, pessoal. Obrigada, viu? Tchau, Obrigada a tchau. todo mundo aí também que assistiu. Tô vendo um monte de gente aqui, um monte de amigos aqui. Obrigadão, pessoal. Isso. Aí, mesmo eu ter saído, eu ainda tô com o uniforme da empresa. Não posso É ficar isso sem aí, ele, é não. isso aí. Fica como lembrança. Tati, brigadão, então. Tudo bom pra você, viu? Foi um Obrigada, prazer. gente. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Tchau, João. Tudo tchau. bom pra Beijo. você, viu, também, que está assistindo. Tchau. Tchau.